pessoal, tudo bem? Olha aqui mais um que cai na prova discursiva. Hoje nós vamos falar de um concurso super bacana, prova nova surgindo, banca de faculdade, de universidade. Então tem bastante coisa interessante para a gente pensar, especialmente nesse caso, porque a prova discursiva a que eu me refiro, não contei ainda, é surpresa. A prova discursiva a que eu me refiro traz aí uma novidade em relação à redação oficial. Quer saber qual é? Dá só uma olhadinha, ó. Nós vamos falar hoje sobre a prova que vai acontecer na Universidade Estadual da Paraíba, a banca da universidade, a Comissão Permanente de Concursos, a CPCOM, é da universidade. O concurso está aberto para todos os cargos, são cargos administrativos bem variados, remuneração igualmente variadas e para todos, olha que bacana, para todos tem prova discursiva. As inscrições ficam abertas até finalzinho. Inscrições foram até o finalzinho do mês de outubro, a prova marcadinha aí, início de dezembro, e dessa vez a universidade traz aí a CPCOM, né, a banca que vai organizar a prova, traz uma novidade sobre a redação. Olha só que bacana o que eles estão fazendo. Bacana em termos, né, professora? Isso não é muito bacana, não. Porque tá lá no edital e aí muita gente pode estar pensando, meu Deus do céu, o que isso significa? Produção textual com base em situação hipotética dentro dos preceitos da redação oficial. E aqui tem uma porção de coisas legais para a gente conversar sobre redação oficial. Primeira delas, a gente precisa desmitificar um pouquinho o que é redação oficial, que tem gente que pensa assim, nossa, a redação oficial é a versão definitiva, a redação é o oficial. Nada disso. Quando se fala em redação oficial, nós estamos nos referindo a documentos que são emitidos pelo poder público e que precisam ser padronizados. Então, existe um manual de redação oficial. Esse manual de redação oficial, ele sai lá da Casa Civil, sai de Brasília. Então, é o manual de redação oficial da Presidência da República. É um documento que deve, né, no que diz respeito à documentação oficial, ofício, memorando, aviso, parecer, deliberação, circular, todo e qualquer documento que seja emitido de poder público, de órgão público, ele precisa seguir uma regulamentação. Cabe aos estados e aos municípios o direito, a possibilidade de ter um manual próprio, a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um manual próprio, algumas cidades em Minas Gerais também tem, mas todos eles precisam ser subordinados a esse manual de redação oficial. Aqui, nesse concurso, quando se fala em redação oficial e situação hipotética, é para você pensar assim, ó, vamos voltar lá para aquela telinha para você ver que bacana. Então, eu estou falando de documentos que são emitidos por órgãos públicos. Por que eles precisam ser padronizados? Por que existe um manual para isso? Ora, porque não dá para cada governo, cada estado, decidir produzir documentos dentro daquilo que eles acham que é o certo. Imagina que bagunça que seria. Então, os órgãos públicos, os estados, os municípios, os setores, eles conversam entre si. Essa documentação, ela precisa ser padronizada. Então, quando eles colocam assim, produção textual com base em situação hipotética, nosso primeiro problema. Como assim uma situação hipotética? Veja, a prova vai trazer para você uma situação criada, geralmente uma situação que pressupõe um conflito, um problema. Esse problema vai precisar ser resolvido. E não precisa ser necessariamente uma confusão, pode ser, de repente, a necessidade de notificar um setor sobre uma festa, a confraternização de fim de ano daquele órgão precisa ser avisado a todos, a necessária convocação de funcionários para um processo de atualização. Várias são as situações hipotéticas possíveis. Situações que são voltadas à vivência, dependendo ali do cargo, dependendo do setor em que vai atuar a pessoa. O concurso está aberto com várias vagas para vários setores. Então, vamos imaginar, vamos tomar como exemplo aí um setor administrativo. Então, ele precisa, a situação hipotética pode, por exemplo, se você é o chefe do setor e precisa notificar os seus funcionários sobre uma normativa que veio do superior para o usufruto das férias. Então, o poder de decisão em relação à data de férias vai mudar, tem uma normativa nova. E você, como chefe daquele setor, precisa passar a informação para os seus funcionários. Redige um memorando,
Isso é produzir um texto com base em redação oficial. Então, primeiro, situação hipotética é uma situação qualquer de rotina voltada, sempre inerente ao trabalho, ao cargo, à função que está sendo colocada ali na própria prova. O que mais que a gente tinha lá? Uma situação hipotética, olha só, vamos voltar lá. Produção textual com base em situação hipotética, dentro dos preceitos da redação oficial, e aí isso aqui pode ter dado muita, né, muita dor de cabeça para a galera, porque pensa, nossa, redação oficial, o que é isso? Professora do céu, eu não vou conseguir fazer, eu não sei, não vai dar certo, não fique preocupado. O que acontece? Quando a gente trabalha aí essa questão da redação oficial, os critérios de correção do texto, eles são muito mais simples. O que acontece com a redação oficial? Existem normativas que são comuns, por exemplo, todo e qualquer documento redigido no padrão ofício, que é o que a gente chama para os documentos, é o termo que se dá, né, os documentos mais utilizados, de acordo com os preceitos do manual de redação oficial, eles precisam prezar pela concisão. O que isso significa? Você ser capaz de transmitir a informação na totalidade de uma forma mais sucinta. Então, usa poucas palavras para transmitir uma grande ideia. Eles precisam de formalidade, então eu também não posso sair. E aí, tudo bem, beleza? Lógico que não, precisa ser formal. Precisa fazer uso do padrão culto da língua, isso é bem importante. Então, todos os preceitos voltados à correção ali da norma padrão, você vai fazer uso também. Precisa de uma linguagem, ela não precisa ser erudita, não precisa ser muito rebuscada, mas ela também não vai ser uma linguagem pobre. Você não pode usar gíria, você não pode usar termos mais coloquiais, você não pode usar expressões que sejam regionais. Por quê? Porque o documento não é, por mais que você redige, você assina por, e você assina por um setor, você assina por um órgão, então precisa da formalidade pela própria natureza do documento. Precisa também fazer uso de clareza, objetividade, então fica fácil isso. Qual é a informação que precisa ser transmitida? Essa informação precisa ser clara, ela precisa ser direta, sem ficar usando meias palavras, fazer uso dos recursos da língua e talvez o que dê um pouquinho mais de trabalho, e aí você vai ter necessariamente que estudar o manual, conhecer esse manual, entender ali a formatação, né? Os elementos que compõem esse documento oficial. Geralmente, ou se redige um ofício, ou se redige um memorando. Na maioria das vezes é memorando que aparece. O memorando é um documento de circulação interna, então ele se caracteriza justamente pela agilidade no trato da informação. Ele deixa de exigir algumas formalidades, como local, data, vocativo, não se faz necessário o endereçamento, não se faz necessário. Ainda assim, de resto, a ideia é sempre a mesma. Seja direto, seja conciso, seja sucinto, faça uso de uma linguagem padrão, sem pessoalidade, evite o uso da primeira pessoa, sugiro que você faça uso da terceira, porque essa questão do uso da terceira pessoa, da impessoalidade, dessa ausência de marcas, não pode de jeito nenhum. Dá uma leveza para o texto e vai te dar certamente um pouco mais de segurança para escrever. E se você não conhece ainda o manual, dá uma olhadinha, acessa lá o site do Governo Federal, é o site da Casa Civil, você consegue fazer o download do documento. Não se assuste porque aparece lá, que é uma edição atualizada de 2002. É a única que tem, tá? Não muda, são regras, isso não vai mudar. Mas você pode dar uma olhadinha, não se assuste com o tamanho do documento, que tem muitas considerações ali de norma padrão, que com certeza você já sabe. Mas o que diz respeito à documentação, isso é muito legal, você dá uma olhadinha. Uma dica para você, de repente, vai que, né? Muito da redação oficial tem sido trabalhado em função da comunicação otimizada pelo e-mail, pelo correio eletrônico. De repente, você tem uma situação hipotética para resolver via e-mail. Aí, meu amigo, a vida fica muito mais fácil, porque por mais que você vá manter ali a ideia da formalidade, da padronização, por ser uma comunicação oficial, muito de exigência de formatação não tem ali. É um e-mail, como é que eu vou estar trabalhando com isso? Não dá. Então, de repente, um memorando ou um e-mail pode ser o que apareça, mas não precisa se preocupar. Olha com carinho ali o manual e encare a prova discursiva, neste caso, como um desafio, porque você vai passar no concurso, e aí você vai assumir o cargo e, de repente, você não tem que fazer isso no próprio setor em que você vai trabalhar. Tranquilo? Então, boa sorte para quem vai prestar esse concurso. Desejo que
tudo de melhor aconteça e a gente se vê no próximo programa. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de clicar no sininho que está aparecendo aí embaixo para você receber as informações sempre que a gente estiver aqui conversando sobre um novo concurso e uma nova banca. Um beijo grande e até mais!